Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal do GA Invest. Eu sou o Lucas, principal analista da nossa plataforma, e hoje eu trago aqui para vocês o resultado do quarto trimestre de 2021 do Banco do Brasil. Então vou colocar alguns comentários aqui de forma sucinta porque que eu acho que esse resultado do Banco do Brasil foi um resultado bem interessante, tá? O mercado premiou bastante esse resultado e eu vou falar por que eu acho que o resultado foi tão positivo assim do ponto de vista do mercado. Se você olhar esse ano, né, somente o ano de 2022, o Banco do Brasil é um dos bancos que mais performou ao longo desse ano, né? Subiu 22%. Desde o dia 1º estava R$ 28 ali aproximadamente, e hoje em dia negocia R$ 35. Então você teve uma reprecificação do Banco do Brasil, justamente, né, ironicamente, dentro de um ano de eleição, né, um ano onde você tem tensões políticas, né, e tudo mais. Só que eu acho que o mercado realmente percebeu que a qualidade está muito boa do balanço para você ignorar nesse momento. Então você pode colocar ali o risco político, realmente ele negocia com algum desconto em relação a Itaú, Bradesco e os outros bancos, só que tudo tem um limite, né? Eu acho que foi basicamente essa reflexão que o mercado teve depois que ele viu o resultado do 4T21. Olha, tudo bem, o Banco do Brasil é um banco um pouco mais arriscado, tem essa questão política, tudo mais, é uma estatal, né? Pode ter interferências aí governamentais dentro da sua gestão, porém, né, tudo tem um limite. Você não vai colocar o banco negociando a 4 vezes lucro em 2022 ou 5 vezes lucro em 2022, pagando mais de 10% de dividendo de graça, né? O banco, que é uma empresa de resultados perenes, que é uma empresa que tende a se beneficiar bastante dessa escalada dos juros, né, aumentando um pouco mais o spread ali. E a verdade é que o resultado do 4T21 do Banco do Brasil, ele veio bem sólido, tá? A gente já esperava aqui no GE um resultado positivo, só que eu confesso que a gente foi surpreendido positivamente e mais surpreendido positivamente ainda pelo guidance do banco, tá? Então, eu vou entrar em cada ponto aqui com vocês e mostrar por que o resultado do 4T21 do Banco do Brasil e consequentemente de 2021 do Banco do Brasil também foi um resultado tão positivo, tá? Vamos então direto para os resultados aqui para a gente e justamente no que interessa, tá? A gente vê um crescimento do lucro líquido ajustado de 51% em relação a 2020. Isso já era esperado, esse crescimento, visto que 2020 os bancos grandes tiveram que fazer muitas provisões, né, por conta do cenário de incerteza realmente. E aí o que a gente vê agora é a redução de provisões, visto que não teve aquela inadimplência que era esperada naquela época por conta da pandemia. Pelo menos na carteira de crédito do Banco do Brasil, a gente não observou essa inadimplência. Algo muito interessante que eu achei aqui é a dinâmica das receitas de despesas do Banco do Brasil. Então você tem as despesas administrativas subindo apenas 1,4% em relação a 2020. Eu acho que esse é um ponto muito positivo do banco. O banco realmente conseguiu segurar bem as suas despesas, né? Inclusive melhor do que alguns bancos privados, como o Bradesco. Então, assim, realmente mostra que o banco está se tornando mais eficiente, né? Não basta apenas ele ter um balanço muito sólido, muito positivo para o ponto que ele está sendo precificado agora, ele mostra também que ele está tendo uma resiliência muito grande em realmente manter as despesas sob controle. E a carteira de crédito cresceu bastante aí, um crescimento de 18% na carteira de crédito com a inadimplência controlada, tá? Então, não é um crescimento que você explode a inadimplência, que você tem um crédito de baixa qualidade, mas sim um crescimento controlado do Banco do Brasil. Isso é muito interessante, né, sobre esses aspectos. Aqui a gente pode ver o crescimento do lucro líquido trimestre a trimestre, né? A gente tem um crescimento bom aqui até do 3T21 para o 4T21. Tá, então era algo até acima do que a gente esperava um lucro líquido entre 5,5 e 5 bilhões para o Banco do Brasil, e acaba que ele fecha o ano aí com 21 bilhões de lucro líquido, um ano muito positivo para o banco, né? O crescimento aqui da carteira em várias métricas, né? Você tem a parte do agronegócio realmente impulsionando o crescimento da carteira, né? Muito forte ainda do agronegócio, praticamente não sentiu a pandemia, inclusive foi beneficiada, né, por conta da escalada do câmbio por ela, e acaba que a carteira ampliada do Banco do Brasil, por ele ter esse share muito grande do agro, ele acaba sendo beneficiado nesse momento também. Quando você vê aqui o cronograma das prorrogações de crédito, você vê a inadimplência bem controlada. Aqui a gente consegue ver melhor, ó, em relação ao sistema financeiro nacional. É bem interessante esse movimento do Banco do Brasil, a inadimplência caindo, né, ao longo dos meses, é algo oposto do que a gente viu, por exemplo, no Bradesco, e por isso que o Bradesco teve que fazer o guidance, por exemplo, de aumentar provisões para o ano que vem, tá? Diferentemente do que a gente vai observar aqui no Banco do Brasil, que ele propõe reduzir provisões. Então isso é algo que sem dúvida vai gerar um resultado muito positivo para o banco em 2022 e consequentemente vai trazer dividendos bem interessantes também. A gente vê com o índice de cobertura muito saudável,
Formação da inadimplência bem ok aqui, a cobertura da inadimplência e o banco, né, magicamente aqui reduzindo a inadimplência à medida que o cenário macroeconômico foi ficando menos favorável, tá? Isso, consequentemente, traduz-se em redução da provisão, tá? E essa redução da provisão aumenta o lucro líquido. Então, basicamente, foi isso que aconteceu no resultado do banco. Os spreads aqui que a gente consegue ver, tanto na parte de pessoa física, agro, pessoa jurídica, operações de crédito, a gente vê que eles se mantêm num patamar estável, então bem interessante, tá? Não estão sendo comprimidos, né, esses spreads nesse momento, e possivelmente ao longo de 2022 a gente vai ver um aumento leve aí dos spreads por segmento, pelo menos é o esperado, né? A margem financeira bruta aqui do banco aumentando, bem interessante, né? O quanto que eles têm conseguido aumentar essa margem financeira bruta mesmo no ano desafiador. E aqui a dinâmica das despesas administrativas, das receitas de prestação de serviço, que é algo que o banco não tem uma tendência de crescer tanto, mas a gente vê que eles estão conseguindo crescer ainda marginalmente essas receitas, né, 2% em relação a 2020. E aqui, um grande ponto positivo do resultado, na minha opinião, essas despesas de pessoal aumentando muito pouco, né, aumentando aqui 0,2 bi, né, em relação a 2020. Então, muito controlado ali em relação a 2020, bem interessante esse dado do Banco do Brasil. Aqui eles mostram que o capital deles, a Basileia, está muito tranquila, né, muito bem coberto. Eles mostram as projeções, né, então eles realizaram o topo da projeção no lucro líquido, margem financeira mais ou menos o médio aqui, a carteira de crédito cresceu bem mais do que esperado, né, grande parte também impulsionado pelo rural, pelo segmento rural. Receita de prestação de serviço subiu acima do guidance, né, acima do esperado. As despesas administrativas no topo também, e a provisão ela decresceu mais ou menos no mínimo ali do guidance. Então o Banco do Brasil praticamente conseguiu entregar dentro do guidance em várias métricas, e eu acredito que entregou acima do guidance nas métricas que importam, tá? Crescimento de carteira, né, controle de inadimplência, tudo muito bonito para o Banco do Brasil. Aqui o grande motivo pelo que eu acho que o mercado precificou tão bem esse resultado do Banco do Brasil realmente são as projeções corporativas para esse ano de 2022. Então, mais do que o resultado que teve, que foi positivo também, que foi interessante ver várias métricas ali do Banco do Brasil bem positivas, a gente vê um resultado, uma projeção para 2022 bem acima do que era esperado pelo mercado, na minha opinião, tá? Você tem um lucro líquido aqui de 23 a 26, ou seja, o banco está esperando crescer esse lucro aí cerca de 15, 20%. É um crescimento muito bom para um banco que já é consolidado, um banco tradicional, então bem interessante. Crescimento da margem financeira aqui batendo você vê, de 4,9 eles querem crescer para 11 a 15%, bem otimista essa margem financeira. Um crescimento da carteira de crédito ainda bom, né, entre 8 e 12%, controlado, é claro, né, você vê que tem um crescimento muito menor aqui esperado da parte rural, né, porque realmente cresceu muito ao longo desse ano aqui. Então a expectativa é que esse crescimento dê uma arrefecida. Receita de prestação de serviços entre 4% e 8%, bem interessante também. As despesas devem aumentar mais, devem acompanhar essas receitas de prestação de serviço. E interessantemente, eles vão decrescer ainda mais as provisões de crédito de liquidação duvidosa, né? Justamente pelo fato da inadimplência estar muito controlada dentro das contas do banco. Então, o fato da carteira de crédito do Banco do Brasil ter uma qualidade muito boa, né? Inclusive é uma coisa bem interessante porque você vê que a carteira de crédito deles tem uma qualidade até melhor do que do Bradesco, né? Que você esperava que tivesse talvez uma projeção ali de risco de crédito um pouco melhor que o Banco do Brasil. A gente vê muita qualidade na carteira de crédito do Banco do Brasil, bons dividendos para esse ano, possivelmente até nesse patamar deve estar pagando aí 8%, 9% de dividendos tranquilamente esse ano, tá? Não precisa nem elevar muito o payout ali, que deve ser cerca de 50% do lucro líquido ajustado. E a gente vê, cara, um posicionamento muito interessante. É claro que existem os riscos da pandemia e tudo isso tem que ser considerado quando você estiver projetando o banco e vendo se faz sentido ou não colocar ele na sua carteira e investir, tá? Porém, a gente acha que realmente quem comprou ali abaixo dos 30, 29, 28, fez um excelente negócio. Parabéns aí se você adquiriu o banco nesses patamares, tá? E eu acho que assim, justamente é muito justo o que o mercado premiou o Banco do Brasil, porque realmente foi um resultado muito interessante e um resultado também muito otimista, uma projeção muito otimista para esse ano de 2022. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e fala aí pra gente se você investe em Banco do Brasil ou tá com receio ainda do cenário eleitoral que a gente vai ter ao longo desse ano, tá? Me conta aí. Um abraço para vocês, bons investimentos e até mais.